Bem, irmãos, sendo assim, vamos prosseguir para o tema desta manhã. Estaremos falando sobre a família, a criação de Deus. O texto base para estarmos lendo se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31. Capítulo bastante conhecido, né? Sempre que abordamos a respeito da família, sabemos a respeito da origem, algo também que aprendemos, né? Talvez desde a escolinha, talvez seja algo que já temos o costume de ouvir, já temos intrinsecamente, toda vez que comentamos, creio eu, a partir do conhecimento daquilo que nós já temos trabalhado nesses anos, né, para todos os irmãos aqui, entendemos de que a família é uma criação de Deus, foi algo instituído por Deus, mas gostaríamos de reforçar a respeito deste tema, estarmos destacando novamente esse tema e também da orientação de Deus, né, por meio do Teu Santo Espírito, que possamos também estar aprendendo cada vez mais, reforçando na memória e principalmente sendo edificados por meio do Santo Espírito de Deus e por meio da palavra dele para nós. E o texto que nós estaremos lendo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz o seguinte, os versículos que iremos ler: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Façamos o ser humano, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Bem, irmãos, quando nós observamos aqui, vemos aqui um resumo, né? Às vezes na literatura hebraica, eles têm o costume de fazer uma repetição do mesmo texto, né, trazendo alguns detalhes mais para frente. Se a gente ler o versículo 1, nós vemos que ele faz um resumo, capítulo 1, que ele faz um resumo sobre a criação do homem, da mulher, e logo depois ele repete o mesmo texto, né, no versículo capítulo 2, trazendo mais detalhes a respeito da criação do homem e da mulher. Mas pelo texto que nós lemos, a partir deste resumo pelo qual nós lemos, nós já conseguimos observar, traçar e não termos nenhuma dúvida de que a família é uma criação de Deus. A instituição da família é criação de Deus. Foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que criou a primeira família na face da terra. Então, a respeito disso, creio que nós não temos dúvidas em poder afirmar, principalmente pela clareza do texto que nós acabamos de ler, a respeito dessa instituição. Mas gostaríamos que nós pudéssemos refletir, antes de abordarmos a respeito da família, trabalharmos com a expressão sobre a criação. Família é uma criação de Deus. Quando nós falamos a respeito de criação de Deus, o que nós podemos inferir a respeito disso? O que nós podemos entender a respeito disso? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que
Todo o capítulo 1 de Gênesis, ele fala sobre a criação de todas as coisas, incluindo no meio disso a família. Então, quando nós falamos sobre este ponto, criação de Deus, a primeira coisa que destacamos é que tudo o que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Se a gente observar, né, como falei, o ensino a respeito da criação do universo, de todas as coisas, a cada vez que Deus ele criava alguma coisa, ele sempre falava: e eis que viu que era bom. E eis que viu que era bom. E até mesmo na criação da família, né, há até uma ênfase maior. Quando Deus cria o homem, a mulher, coloca ali a instituição das suas funções, obrigações, e no final ele fala: e eis que ele viu que era muito bom, tudo muito bom. Então, quando nós falamos sobre algo ser criação de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que Deus criou é bom. Então, se o que Deus criou é bom e a família é também uma criação de Deus, então nós entendemos de que essa criação ela é boa. Essa instituição por meio da parte de Deus ela é boa. Uma outra coisa que nós podemos observar, vamos estar lendo um pouco também, Salmos 19, versículo 1, Romanos 11, versículo 36, vamos separando aí os irmãos para poder ir lendo, né? Se o irmão puder ler Salmo 19, versículo 1, gostaria que outro irmão lesse Romanos 11, versículo 36, e outro irmão pudesse ler Romanos 1, versículo 19 a 21. Vamos tentar correlacionar esses três versículos, né? Se algum irmão achar Salmo 19, versículo 1, levanta a mão para falar assim: eu vou ler. Da irmã Rosa, levantou primeiro, levantou dois. Vamos definir já o Romanos 11, 36. Quem vai ler o Romanos 11, 36? Aí, Isadora já levantou, estamos igual leilão. E agora Romanos 1, versículo 19 a 21, mais o irmão Barnabé. Então, primeiramente, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isadora, Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois agora eternamente. Amém. Irmão Barnabé, Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais como homens, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificavam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram puros em seus próprios raciocínios, escurecendo-se-lhes o coração insensato. O que nós podemos observar? Tem vários outros versículos que nós podemos até aproveitar para citar. Mas o que nós podemos observar de Salmo 19, versículo 1, Romanos 11, 36, Romanos capítulo 1, versículo 19, principalmente versículo 20 ali. Agora eu vou deixar também para os irmãos falar. O que nós falamos? Vamos falar: os céus proclamam a glória de Deus. Ali em Romanos 11, porque para eles, por meio dele, e por ele, para eles são todas as coisas. E depois lá em Romanos capítulo 1, né, falando que os atributos invisíveis de Deus podem ser observados por meio de quê? A própria divindade. Por meio de todas as coisas que foram criadas. O que nós entendemos quando nós observamos esses três versículos juntos aí? Que a criação, ela expressa a glória de Deus. Todas as coisas que Deus criou foram criadas para expressar a glória de Deus. A exemplo dos céus,
O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em Romanos 11, já engloba todas as coisas, porque não existe nada fora, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por tudo isso, foi feito por ele, mas também foi feito para ele, por meio dele. Todas as coisas feitas para ele. E assim também, como lemos lá em capítulo 1 de Romanos, ele falando, né, trazendo a respeito dos homens que preferem dar glória à criatura em vez do Criador, mas ele deixa muito claro, fala assim, olha, mas os atributos invisíveis de Deus, toda a sua divindade, o seu poder, são manifestos desde a fundação do mundo por meio das coisas que por ele foram criadas. É interessante nós entendermos isso, porque quando nós falamos das coisas que foram criadas por Deus, a gente não se insere às vezes nisso. A gente olha somente a natureza. Que maravilha olhar para a natureza e ver a glória de Deus sendo manifestada na natureza. Mas e a pergunta que nós fazemos? Nós também não somos criaturas dele? A família também não era uma criação de Deus? Então, quando nós pegamos a respeito deste ponto, criação de Deus, precisamos entender, como nós falamos, né? O primeiro ponto que nós destacamos, que tudo que Deus criou é bom. Então, essa criação de Deus, como a família, ela também é boa. Ela é boa. Não tem como nós negarmos isso, porque é o que nós estamos lendo pela palavra de Deus. Ele mesmo, após a conclusão ali da primeira família, disse, eis que viu que era tudo muito bom. E o segundo ponto para destacarmos é que toda a criação de Deus revela quem Deus é. Toda a criação de Deus é para a manifestação da glória de Deus. Isso inclui também a família. Então precisamos entender de que quando nós falamos de que a natureza, todas as coisas manifestam a Deus, nós precisamos nos inserir nesse todas as coisas. Nós precisamos entender de que a nossa função, o nosso ajuntamento, o nosso grupo, o meu grupo familiar, ele também está inserido nesse todas as coisas. Não é olhar somente para fora, convidar as pessoas para olhar, olhe para a natureza e veja a glória de Deus. Não é somente isso, mas entender de que se a família é uma criação de Deus, e toda a criação de Deus é para a glória dele, e toda a criação de Deus é para a manifestação da glória dele, eu preciso de olhar para a minha família e também entender que isso é para a glória dele. É para a manifestação da glória de Deus, porque a família é uma criação de Deus, bem como todas as outras coisas. Então a família também, assim como os céus, precisa proclamar, anunciar as obras de suas mãos. Assim a família, como todas as coisas, tem que ser feita por ele, para ele, por meio dele. E assim também a família, como todas as coisas criadas desde lá do princípio, precisa anunciar a grandeza e a divindade e o poder de Deus por meio do seu grupo, por meio da sua família. Então, entendendo a respeito sobre o que é a criação de Deus, nós precisamos lembrar de inserir que se a família é também uma criação, ela precisa também estar inserida em todo esse contexto. Como acabei de citar e falar, né? Às vezes a gente tem o costume de falar que as coisas criadas por Deus, né, manifestam a glória, e a gente só convida as pessoas a olhar para fora. Olhem para fora, olhem para a natureza, olhem para o céu, olhem para os animais, olhem para este universo, olhem como tantas coisas anunciam a glória de Deus. E muitas das vezes esquecemos. Olhe para nós, olha a nossa família, como estamos também anunciando a glória de Deus por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, pelas nossas atitudes, pelo nosso amor, pela nossa forma de gerenciamento, por meio de tudo isso. Olhe para nós, para poder também ver os atributos invisíveis de Deus e a glória de Deus sendo manifesta por meio das nossas vidas.
Então, é interessante nós entendermos isso. Como falei, às vezes nós estamos acostumados, já temos aprendido, já temos bastante ouvido falar sobre a família ser a criação de Deus. Não há nem, às vezes, talvez, o que discutir, né? Não há nem talvez aquilo que há que se discutir muito a respeito disso, sobre ser ou não ser criação. Isso é um fato, creio que verídico e bem aceito por todos nós. Mas convidar-nos mesmo a refletirmos um pouco mais sobre o que esse significado, ser criação de Deus, o que isso implica. Então, ser criação de Deus, além de ser tudo que foi criado, ser bom, além de revelar a glória de Deus pelo propósito e objetivo da revelação e a manifestação da glória de Deus, é entender também de que tudo aquilo que Deus cria, Ele tem um propósito. Tudo aquilo que Deus cria, Ele também traz uma função. Então, quando nós olhamos para o texto lido, nós observamos já a criação do marido e da esposa, né? No versículo 27, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, entendemos de que a respeito da imago Dei, né, a imagem de Deus não está restringindo a homens, mas a toda a humanidade, homens e mulheres. Então, nós observamos a criação das funções também estabelecidas por Deus. Então, nós falamos a respeito de uma criação como uma forma geral, mas também falamos sobre uma criação de Deus de uma forma funcional. Ele também coloca as funções e obrigações aqui estabelecidas para a família. E toda vez que nós falamos que Deus criou, precisamos manter sempre aquilo que nós já entendemos a respeito da criação, né? As duas coisas. Primeira coisa, aquilo que Deus criou é bom, e a segunda coisa, tudo que Deus criou manifesta a glória dele. Então, toda vez que nós falamos, então Deus criou algo, nós temos que entender de que aquilo que Ele criou vai permanecer com essas duas coisas intrínsecas à sua criação. Então, se eu falarmos aqui agora que Deus criou as funções diferentes aqui, entendermos também, precisamos entender de que aquilo que Ele criou é bom, e aquilo que Ele criou é para a glória e a manifestação da glória dele e do poder dele. Então nós observamos Deus Ele criando aqui algumas coisas interessantes. Ele criou as relações entre o marido e a esposa, né? Que foi o homem e a mulher, a criação do homem e a mulher. Como falamos, né, no versículo 27 ele faz somente um resumo. No capítulo 2 ele descreve com um pouco mais de detalhes. Ele também estabeleceu a relação entre pais e filhos, né, quando ele vem no versículo 28, né, dando a ordenança, né, Deus abençoou, eles dizem, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra. Então ele também estabeleceu esta relação entre pais e filhos, também é uma criação de Deus, não é uma invenção humana, é uma criação de Deus, uma ordenança de Deus. E é interessante também, uma coisa que às vezes nós deixamos de fora do conceito familiar, deixamos de fora a respeito do conceito da família, focamos somente, né, entre marido e esposa, pais e filhos, mas na instituição da família, Deus também criou as funções e o trabalho. É interessante porque às vezes nós temos a ideia, né, de que hoje nós precisamos trabalhar por causa do pecado. Isso é uma ideia muito errada, porque o trabalho é uma criação de Deus. A criação de Deus ela é boa, e a criação de Deus ela é para a manifestação e a glória dele. Então às vezes nós temos uma ideia muito errada e falar assim, hoje nós temos que trabalhar, nós temos que fazer serviço, é por culpa do pecado que adentrou lá em Adão. Não.
O trabalho é uma instituição de Deus, é uma criação de Deus. Talvez é uma outra forma de entendermos também, a forma de enxergarmos essa situação, porque muitas das vezes nós tratamos o trabalho como algo penoso, algo dificultoso, algo que é problemático para mim, algo que eu não quero para a minha vida, eu não quero ter que ficar trabalhando, eu não quero isso. Muitas das vezes estamos rejeitando algo que foi uma criação de Deus, e a criação de Deus ela é o quê? Boa, e ela é para a glória dele. É como falamos, tudo que ouvimos falar é criação de Deus, essas duas coisas vão estar sempre intrínsecas na sua criação. Se Deus criou, então é bom e é para a glória dele. Não existe nada aquilo que ele tenha criado que não esteja com essas duas coisas intrínsecas na sua criação. Então, quando nós lemos aqui, no versículo 28 ele fala: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Assim, olha, eu estou entregando uma terra para vocês, todo um mundo inteirinho, cheio de animais, peixes e tudo mais, mas eu estou entregando para vocês administrarem isso. Eu estou entregando para vocês tomarem todas essas coisas e gerenciar tudo isso da melhor forma possível. Então eu estou entregando um grande trabalho para vocês. Se a gente parar para pensar, eu acho que o camarada que mais tinha trabalho para fazer era Adão. Se hoje nós estamos cansados, achando que estamos trabalhando demais, mas eu tenho para mim que Adão tinha um trabalho mais complicado ainda, né? Às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de conseguir gerenciar a nossa casa ali, com tantas coisinhas que acontecem, conta dali e tal, e agora você para e pensa: ok, agora gerencie todos os animais da terra, vocês dois. Tomem conta de tudo isso. Tenha das aves do céu, fala assim, ó, tenha um domínio sobre os peixes, aves dos céus, todo animal que rasteja na terra, tenha um domínio sobre tudo isso. Tomem conta. Então, se a gente parar para pensar, né, a instituição da função e do trabalho, ela é criação de Deus, ela é boa e ela é também para a glória de Deus. E isso está intrínseco à família, isso também está intrínseco na criação da família, porque hoje, quando nós falamos a respeito do trabalho, a respeito das nossas funções, a respeito daquilo que nós temos à nossa mão, assim como Adão e Eva tinham toda uma terra para gerenciar, hoje nós temos os nossos lares para gerenciarmos para a glória de Deus. Para administrarmos da melhor forma possível, sujeitando todas as coisas que tem ao nosso alcance para a glória de Deus. Do nosso sustento que nós tiramos do nosso trabalho, precisa também ser feito para a glória de Deus. Precisa ser feito conforme, por meio de ações e por meio de atitudes que glorifiquem a Deus. Fugirmos cada vez mais de caminhos curtos, né, que às vezes muitos vão buscando, em tentar driblar, às vezes, alguma fiscalização, algumas leis, para poder receber um dinheiro a mais, porque eu preciso sustentar a minha família. Isso não glorifica a Deus. Nós precisamos fazer de forma e de maneira que glorifique a Deus. E é por isso, não vamos entrar neste tópico, né, não vamos detalhar a respeito deste tópico, mas já comentamos nas outras vezes, quando nós vamos lá em Efésios, quando nós vamos lá no Novo Testamento, estudando um pouco mais a respeito sobre as funções do marido. O marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a esposa seja sujeita em tudo também ao seu marido, filhos obedeçam em tudo aos seus pais, pais não tratem seus filhos de forma a irritá-los ou de forma com ira, mas ensinai no amor, na demonstração de Deus. Todas essas atitudes, assim como nós comentamos, se a gente olhar a raiz dessas atitudes, são raízes cristãs. O fato de você amar alguém a ponto de entregar a sua vida pela pessoa
é o que João também diz lá na frente, né, em 1 João 3, versículo 16, né? Então, assim também conhecemos o amor, quando eu dou a minha vida pelo meu irmão. Então, se a palavra de Deus me ordena a amar a meu irmão, a ponto de entregar a minha vida pelo meu irmão, por que vai ser tão difícil eu fazer isso pela minha esposa? Se a palavra de Deus também nos ordena que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros em amor, buscando um propósito em comum, buscando um propósito maior da obra de Deus, por que vai ser tão difícil nós sujeitarmos ao outro dentro do lar? Então, quando nós olhamos as funções familiares descritas mais lá na frente, né, não vai ser o tema, né, nosso hoje, mas somente já fazendo apanhado, já comentamos isso, né, outras vezes. A família é o nosso primeiro local para nós exercitarmos o nosso amor cristão. A família é o nosso primeiro local de treinamento, pode dizer, né, a nossa base de treinamento para eu aprender a exercer o que é um cristão, o que é ser um pequeno Cristo, o que é ser alguém que imita Cristo, o que é ser alguém que exale o bom perfume de Cristo. É dentro do lar. Então todas essas funções criadas, estabelecidas por Deus, então ela é boa, ela é para a glória dele. Então todas essas funções que foram criadas por Deus, elas têm esse objetivo principal de estarmos exalando a Cristo e exalando a glória de Deus por meio das nossas atitudes. Então as funções, elas também são uma criação de Deus. O nosso trabalho também é uma criação de Deus. Nós não podemos nos enganar ao achar de que o trabalho começou após o pecado. Então tudo isso é bom, tudo isso é agradável para Deus. Então, se tudo isso é bom e agradável para Deus, por que nós vamos olhar com olhos de desagrado? Por que eu tenho que olhar então de forma de reprovação, de insatisfação? Então, precisamos entender de que as funções que foram criadas por Deus, tanto marido, esposa, pais, filhos, as responsabilidades, o trabalho, a administração de todas as coisas, tudo isso está aparente desde a criação da família no texto que nós lemos. É interessante que no versículo 29, conforme nós falamos, né, às vezes nós temos essa ideia, né, que cada um estava no jardim todo plantadinho, né, que ele não tinha que fazer nada, era só ir lá na árvore, lá tirar uma fruta e comer, à vontade. Mas é interessante que no versículo 29 fala assim, olha, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão o quê? Todas as ervas que dão semente. Porque Deus ia falar para ele, ó, está toda aqui, ó, agora eu estou plantando para vocês as frutas que dão sementes. Por que Deus focaria tanto na parte da semente? Planta, você vai ter que plantar. Eu estou dando aqui, eu criei, acabei de criar, mas não vou ficar criando todo dia para você nascer uma árvore nova aqui não. Vai ser assim não. Todas as ervas, todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Então, o alimento de vocês tem semente, tá? O fruto que você está tirando da árvore lá para você comer, se deliciar, sustentar a sua vida, lembra de uma coisa, ele tem semente. Então, se ele tem semente, você pode comer, mas planta depois, para você comer depois de novo. Então é interessante a gente entender isso, porque às vezes nós criamos sem querer, né, uma imagem de como é que era a imagem antes do pecado, uma imagem depois do pecado, imaginando como se Adão e Eva estivessem vivendo no bem bom, numa eternas férias. Eles estão sempre de férias, eles só ficavam passeando e recebendo a visita de Deus no fim da tarde, era somente isso. Mas não, Deus também estabeleceu o trabalho para eles. Tanto que quando a gente vem lá para o capítulo 2, quando vem a criação do homem, olha o versículo 5, lá no capítulo 2. Não havia nenhuma planta do campo na terra,
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Não existia ninguém para poder fazer o cultivo do solo. Então o Senhor Deus, versículo 7, formou o homem do pó da terra, lhe soprou as narinas no fôlego de vida. E aí quando Deus cria o homem, aí sim, e o Senhor plantou o jardim na direção e pôs nele o homem que havia formado. E aí o Senhor fez brotar as árvores. Então é interessante de que as árvores, para se alimentar, elas vieram surgindo com a criação do homem, para que ele cultivasse, porque o versículo 5 fala, né, não havia ninguém para cultivar o solo. Então quando o homem é criado, aí sim Deus agora vem colocando, agora está aqui um jardim, com as árvores para se comer, com todos os melhores frutos que se tem, e agora você cultiva. E agora faz parte do seu trabalho. E a gente observa a respeito do cultivo daquele jardim, também a respeito sobre os animais, né, falando de que os animais, Deus trouxe, né, todos os animais, todas as aves dos céus, para poder ir nomeando ali, né, quando foi fazer a respeito da criação da mulher, a partir do versículo 18, ali nós vemos a respeito disso. E aí vem a criação da mulher para poder auxiliar neste trabalho, auxiliar também no trabalho que estava sendo pesado para ele, né? Por isso que vemos como aquela auxiliadora na criação ali da mulher, nos versículos ali, do versículo 18 até o versículo 24. Então, irmãos, resumindo aquilo que nós falamos rapidamente aqui, vamos só para reforçar na nossa mente. Criação de Deus. Tudo que falamos que é criação de Deus, duas coisas fazem parte. É o quê? É bom e é para a glória dele. Sempre, sempre. Então, família é criação de Deus. Então, a família ela é boa e é para a glória dele. As funções também é criação de Deus. Então as funções estabelecidas, pais, filhos, maridos, esposas, as funções são boas, é para a glória dele. Assim como o trabalho também é criação de Deus. Então o trabalho também é bom e também é para a glória dele. Então quando nós entendemos isso, o que eu preciso fazer com tudo isso? Assim, poxa, eu estou glorificando a Deus com aquilo que Ele tem me dado? Eu estou obedecendo a ordem dEle? A gente tem que começar a nos cobrar como obediência, não como conselho. Porque muitas das vezes nós tratamos a palavra de Deus como um conselho para mim. Deus me aconselhou a viver assim, mas é muito difícil. Eu não vou não. É muito complicado. Não dá não. Mas o trabalho é muito tenso, então não tem como eu tratar ele bem, não tem como eu tratar ele como uma coisa boa. Isso não é um conselho de Deus, irmãos. Não é. A gente tem que parar com isso, temos que arrancar isso da nossa vida, do nosso coração, porque não é um conselho de Deus, é uma ordem. É para nós obedecermos. Se está difícil, ponha-se no seu coração que nós precisamos mudar o jeito de ser. O irmão Valmir costuma sempre citar muito disso, sobre a questão de hábitos e costumes. Nós fazemos muito isso, né? Eu quero criar um hábito ali de poder fazer os exercícios, está difícil, mas a gente se empenha, a gente esmurra às vezes nossa própria vontade para poder fazer e vencer aquele hábito, cultivar aquele hábito na nossa vida. Mas para a ordenança de Deus nós não fazemos isso, nós tratamos somente com desculpas. Não, é muito difícil, então deixa quieto, que é difícil demais. Mas para as outras coisas nós vamos dizer, não, eu tenho que fazer um hábito, eu tenho que tornar disso um hábito. Nós precisamos fazer o mesmo empenho para a ordem de Deus. Se eu não tenho o costume de olhar para o meu trabalho como uma coisa boa e para a glória dele, eu tenho que parar então para mim e falar assim, eu preciso mudar a minha forma de enxergar as coisas. Se eu não consigo olhar para as nossas funções, para aquilo que Cristo tem nos ordenado,
encontrar dificuldade, eu tenho que parar de arrumar desculpa e falar assim: Senhor, eu preciso encontrar, entender de que isso é bom, eu preciso buscar uma maneira de manifestar a sua glória por meio daquilo que eu faço no lar. Eu preciso, da mesma forma que eu me dedico para estudar, da mesma forma que eu me dedico para fazer alguma atividade física, da mesma forma que eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar para poder fazer uma dieta, porque eu não faço isso para obedecer a Deus, obedecer a Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso que nós estamos lendo, eu tenho que parar para isso, assim, como eu estou glorificando a Deus por meio das minhas atitudes, por meio da minha vida. Se eu não tiver, eu preciso me dedicar para isso. Eu preciso me esforçar para isso. Porque foi para isso que nós somos criados. Foi por meio dele, foi por ele e para ele. Todas as coisas, incluindo você, incluindo a mim, incluindo a minha família, incluindo o meu trabalho, incluindo todas as coisas que me servem. Todas as coisas para ele. Então, se a gente entender, e aí agora a gente vai puxar agora uma outra reflexão. Se tudo que Deus criou é bom, significa de que todas as famílias, todos os trabalhos que nós vemos por aí são bons? Eu creio que não. E aí agora que vem, por que não são? Porque foi exatamente aquilo que aconteceu lá no passado. O pecado entrou. Se aquilo que eu faço não dá para glorificar a Deus, é porque o pecado entrou. É porque o pecado está fazendo parte da nossa vida. Por isso que a primeira família criada como Adão e Eva, a partir do momento que entra o pecado ali, aí sim que a coisa desanda. Então, como nós falamos, de que família é uma criação de Deus e por isso ela é boa, infelizmente nós não conseguimos enxergar com todas as famílias sendo boas ou sendo para glorificar a Deus por causa exatamente do pecado que entrou. Então o homem e a mulher criados por Deus eram bons, glorificavam a Deus por meio das atitudes, por meio da forma como eles gerenciavam ali o jardim, gerenciavam os animais, gerenciavam todas as coisas. Eles estavam ali glorificando a Deus por meio de suas atitudes. Porém, o pecado corrompeu todo este processo. Então, quando nós, como aquilo que nós acabamos de falar, se muitas das vezes nós não estamos conseguindo glorificar a Deus, ou às vezes nós não estamos olhando para o nosso trabalho ou para a nossa família como algo bom, é porque o pecado entrou em nós. O pecado, ele está aí corrompendo a criação de Deus. Então, quando nós entendemos a respeito disso, é por isso que nós precisamos tratar com muita seriedade aquilo que a palavra de Deus nos diz, como precisamos ser, como nós precisamos viver. Porque se eu não estou vivendo conforme a palavra de Deus ordena, é por causa do pecado na minha vida. Querendo ou não, eu estou em pecado por não obedecer a palavra de Deus. Desobediência não é pecado? Desobedecer a Deus não é pecado? Se Ele manda a gente fazer algo, eu não faço, eu não estou desobedecendo a Ele? Eu não estou pecando contra Ele? Parece que às vezes a gente arruma muita desculpa para essas coisas. Ao achar, ao ver certas situações, por ser difícil, por ser complexa, por ser complicada, e aí a gente vai colocando toda essa dificuldade. Ah não, mas não dá para ser assim. Ah não, eu não consigo amar meu irmão. Ah não, eu não consigo perdoar o meu irmão ali porque é muito difícil. Então está tudo bem. Por ser difícil está tudo bem. Não está tudo bem não.
Não está tudo bem não, porque você está pecando contra Deus, porque Ele ordenou fazer isso. Não está tudo bem não, meus irmãos. Às vezes esse está tudo bem que eu falo para mim mesmo é o nosso grande problema. Não está tudo bem. Porque se eu não obedeço a Ele, eu não glorifico a Ele. Eu estou fugindo do propósito pelo qual nós somos criados. Se nós somos criados, toda a criação é boa e é para a glória dele. Se eu estou vendo a ordenança bíblica falando sobre como que eu devo tratar o meu próximo e eu não faço, eu não estou sendo bom, muito menos glorificando a Deus. Eu estou fugindo do meu propósito da minha criação. E se eu estou fugindo do meu propósito da minha criação, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Não temos para onde fugir. Novamente, eu sempre falo, quando nós destacamos a respeito disso, nós precisamos tratar isso com seriedade, eu sempre destaco também, não estou falando que é fácil. Ah, você está falando aí como se fosse simples e fácil. Não estou falando que é fácil. O que eu não posso fazer é me acomodar. O que eu não posso fazer é não me dedicar. O que eu não posso fazer é não buscar. Se eu não buscar, simplesmente ficar falando que é difícil, vamos para onde? Nós vamos para onde? A palavra de Deus diz, fala, que não veio sobre nós nenhuma provação, nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Mas o que ela fala também? Que o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos dá a situação, nos dá as condições e nos fortalecemos contra isso. Ele nos dá. E se eu tiver dúvida quanto a isso, eu simplesmente estou falando com Deus assim, Deus, eu não creio muito no que o Senhor está falando não, estou tendo uma certa dúvida aí. Eu sei que a sua palavra fala, mas eu não confio muito não. Isso é complicado, irmãos. É por isso que a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos matar o nosso eu. O nosso eu é aquele que nos coloca todas essas dúvidas. O nosso ego é aquele que potencializa todas essas dificuldades, potencializa o nosso pecado. É falar igual João Batista diante de Cristo, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É reforçar cada vez mais Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque aquilo que era bom, aquilo que era para a glória dele, aquela criação perfeita de Deus foi corrompida por causa do pecado. E esse pecado está em nós. Esse pecado está dentro de nós. Então, para nós retornarmos à nossa condição de sermos algo bom, de ser algo para a glória dele, nós precisamos romper a barreira do nosso pecado. Só podemos fazer isso por meio de Cristo em nós. E como nós podemos fazer por meio de Cristo em nós? Buscando cada vez mais Cristo em nós. Buscando cada vez mais Cristo presente nas nossas vidas. E toda vez que nós falamos sobre criação de Deus, toda a criação, ela traz um propósito, ela traz um plano, como comentamos, que será abordado logo mais à noite, o plano de Deus para a família. Toda a criação, ela tem um propósito, um destino. Se nós criamos algo, se eu vou lá e faço uma criação de uma nova receita, é para poder alimentar alguém, satisfazer alguém pela comida, pelo alimento, ou alguma arte, ou alguma roupa, alguma coisa, qualquer criação que fizermos tem um propósito. E a criação de Deus também tem um propósito. E aí também gostaríamos de somente fazer uma outra reflexão, também já para concluirmos, a respeito de ser o propósito, o projeto de Deus, muitas das vezes são diferentes dos nossos projetos. Nós temos dificuldades de entender o propósito de Deus para o nosso lar, o propósito de Deus para a nossa família, porque nós não vivemos conforme Ele nos ordena viver.
sabe, talvez o que mais tem impactado, porque é o que mais impacta essa sociedade também, é o que mais nos impacta também, é principalmente a respeito dos nossos planos que traçamos e da forma como que nós queremos trazer esses planos para as nossas rédeas, o domínio da nossa mão. A criação de Deus, Deus nunca deixou a sua criação desamparada. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele se utiliza da criação, nos convida a olhar para a criação e também nos lembra que somos parte dessa criação. Ele chega e fala: gente, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus. Deus não tem cuidado delas? Aí depois ele volta para as pessoas e fala: percebam, vocês acham que vocês valem menos do que as aves? Menos do que os lírios? Então, se Deus está cuidando das aves mais pequenas possíveis, até mesmo a nossa companheirinha ali, a sairinha ali, ó, escondidinha, ou mascotinha ali, né? Quase todo mundo já viu, né? Tá bonitinha ali, quietinha. Deus está cuidando dela. Será que não vai cuidar de nós? E é por isso que Jesus Cristo fala: confia em Deus. Ele te sustenta. E sabe, irmãos, muitas das vezes a forma como que Deus tem tratado as nossas vidas é exatamente para poder moldar o nosso coração. Às vezes Ele faz os nossos planos virarem de cabeça para baixo, para que a gente possa entregar a nossa mente, o nosso coração nas mãos dele. Porque a família é uma criação de Deus, e Deus não deixa a sua criação desamparada. Deus não deixa aquilo que Ele criou sem sustento. Deus não deixa todas as coisas que Ele fez desamparados. Ele não deixa. Ele simplesmente fala uma coisa com a gente, fala assim: confia em mim. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, falando sobre não andeis ansiosos por coisa alguma sobre o dia de amanhã, Ele não deixa somente uma coisa ou outra. Ele fala com nada: não andeis ansiosos com nada com o dia de amanhã. Mas Ele fala assim: ó, basta cada dia o seu próprio mal. Então fala o seguinte, ó, foque no seu hoje. Porque muitas das vezes o meu hoje, o meu pecado não me deixa amar o meu irmão. Porque muitas das vezes o meu hoje, o meu pecado não me deixa me dedicar no meu trabalho. Porque muitas das vezes o meu hoje, o meu mal, que é o meu pecado, não me deixa transbordar a glória de Deus pela minha vida. Se hoje eu não consigo exalar a Cristo como uma criação boa e para a glória dele, como que eu vou então tentar olhar alguma coisa para o dia de amanhã? Por isso que Jesus Cristo deixa muito claro: basta cada dia o seu próprio mal. Então foque no seu hoje, foque no agora, que você pode ter certeza que amanhã Deus ele vai arrumar um jeito de te sustentar. Faça a sua parte agora, faça a sua parte hoje, que amanhã está nas mãos de Deus. Isso me veio, não sei, talvez se os irmãos até vão concordar, mas me veio uma analogia, porque é muito comum nós vermos isso no nosso trabalho, no nosso emprego e tudo mais. Quando você tem algum objetivo, você tem algum serviço a ser executado, Valério talvez mais na área de serviço, né? Parte de execução de serviço, ele sabe bem como é que é isso. Eu acho que por mais que você programe o máximo que você puder, já existiu algum serviço programado pela equipe que nunca deu nenhum problema? Ele o executou perfeitamente, sem erro nenhum lá dentro da planta, principalmente dentro da planta industrial. É onde que mais vai ter algum pepino ali que vai dar problema? Sempre vai ter. Não existe como não existir um problema. Só que muitas das vezes, né, você vai dar um jeito, conserta, toma algumas atitudes para poder solucionar o problema e resolve. A situação foi resolvida. Só que muitas das vezes, né, às vezes aquele ovo carregado,
ou o superior, aquele responsável por ali. Às vezes ele vai encrencar porque a coisa não foi do jeito que ele queria. Ah, mas eu queria que fosse assim. Mas a coisa foi executada, foi cumprida, foi resolvida. Se surgiu algum problema, o problema foi resolvido. Aí daqui a pouco vem o dono, vem o chefe, fala assim: não, mas essas coisas tinham que ser diferentes, tinha que ser do outro jeito, tinha que ser do jeito que eu queria, porque não pode ser assim. Então foca mais no fato de não ter sido do jeitinho que ele queria, do que o fato do objetivo ser cumprido. Não acontece às vezes? Não acontece às vezes no trabalho? Coisas desse jeito? Sabe, irmãos, até citando, né, uma música eu gosto também, do Fruto, né, que falando, né, nos perdoa a Deus por várias coisas, e no trecho ele fala assim: porque muitas das vezes nós queremos te encaixotar, te domesticar, de fazer Deus como um empregadinho nosso. Por quê? Porque às vezes nós fazemos igual esse supervisor, igual esse carregado. O propósito final, a gente sabe que nós vamos ser sustentados por Deus. Mas eu vou chegar diante de Deus: Senhor, mas eu não queria por aqui, eu não queria que fosse assim, eu tinha um plano traçadinho por cá, mas você está me fazendo correr por cá, eu não quero. Tem que ser de outro jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu estou pensando, tem que ser do jeito que eu tracei para minha família seguir esse caminho aqui. É o contrário. Parece que nós queremos ser aquele supervisor que vai chegar diante de Deus e falar do jeito que eu quero que a coisa seja. Por mais que os problemas vão surgindo, mas nós temos a certeza de que Deus, Ele vai nos sustentar. Deus não vai nos desamparar, irmãos, vai ser resolvido. O que nós precisamos fazer então é o que Jesus Cristo fala: basta cada dia o seu próprio mal. Foque no agora, foque no hoje, foque na maneira que você possa glorificar a Deus por meio das suas atitudes, por meio da sua família, por meio daquilo que você é. Você pode ter certeza que o dia de amanhã está na mão de Deus, Ele está garantido. Mas eu não aceito. Eu quero olhar para nós e falar assim: não, Senhor, não dá, tem que ser do jeito que eu estou planejando. A família, irmãos, é uma criação de Deus. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar. A família tem plano para Deus de exalar a Cristo. Ele não vai nos desamparar. Então nós precisamos aprender, entender isso. Se eu sou uma criação de Deus, se o meu lar é uma criação de Deus, que ele seja para a glória de Deus, que ele seja para a manifestação da glória de Deus, que possamos dia após dia focar nisso, que possamos dia após dia enfocar como eu posso glorificar a Deus por meio das minhas atitudes, entregando os nossos planos nas mãos do Senhor. Quando fala, né, lançai sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, antes santificai a Cristo, né, como o Senhor em vossos corações. Quando Pedro fala sobre isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele deixa esse versículo antes muito claro. Para eu lançar sobre ele toda a minha ansiedade, eu preciso santificar ele como o Senhor do meu. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele tem que ser o Senhor do meu coração. Então, sabe, meu querido, o teu sentimento, que às vezes nós cultivamos, entregue nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, muda conforme a sua vontade. E busque, se dedique, porque para as outras coisas nós buscamos e dedicamos. Então se dedique também para obedecer a Deus. Então as suas atitudes, ó Senhor, seja conforme a sua vontade. E busque, se dedique, da mesma forma que nós nos dedicamos para as outras coisas. Santifique a Ele em primeiro lugar, como o Senhor, no seu coração, na sua vida. Após isso, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de vós. Ele já tem cuidado de vós. Então a nossa família, irmãos,
Talvez este seja um dos tópicos que mais impactam, porque quando nós falamos sobre família, principalmente a respeito das famílias que se iniciam, que estão no seu início, tem planos, tem sonhos, aqueles que estão iniciando também na caminhada, na jornada de pais, aqueles que já estão avançando também, já olhando já lá para frente. Nós sempre estamos preocupados com o bem-estar da nossa família. Nós sempre estamos preocupados com o futuro do nosso lar, com o futuro da nossa casa. Mas precisamos compreender de que tudo está nas mãos do nosso Deus. Que Ele seja o Senhor do nosso coração. Que Ele seja o Senhor da nossa família. Que Ele seja o Senhor do nosso lar. Que Ele seja o Senhor de cada um de nós, para que assim nós possamos fazer parte como uma criação que é boa, como uma criação que é para a glória do nosso Deus. E que o Senhor assim nos abençoe. Irmãos,